Olá, bom dia. Eu sou Jefferson Rocha, sou estudante de agronomia do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES Campus Itapina. E estou aqui hoje na lavoura de mandioca, no município de Pinheiros, para fazer uma apresentação de algumas pragas fúngicas como requisito parcial de atividade avaliativa no componente curricular de Grandes Culturas 2. Pois bem, a cultura da mandioca acarreta algumas pragas e algumas doenças bem específicas. Aqui nós estamos na pequena lavoura do Gelson, que é o meu pai, e já no início da lavoura a gente consegue ver uma incidência de formigueira. Devido aqui ao formigueiro da formiga cortadeira, que é a Atta sexdens. Nós não vamos conseguir visualizar o inseto nesse momento, porque durante o dia ela fica no interior da colônia, Aí o que acontece? Qual o dano que esse inseto ocasiona na cultura da mandioca? Ocasiona o corte severo das folhas, que é um dano indireto na produtividade. Por que, Jefferson? Por que disso? Porque quanto a área foliar é diminuída, é reduzida, ocorre também a diminuição da fotossíntese. Com isso, vai diminuir a produção e a síntese de fotossimilados e, consequentemente, a seiva elaborada não vai chegar até aos tecidos de reserva, que seriam os tubérculos que ficam no interior do solo. Aí o que acontece? Eu diminuo a fotossíntese e, consequentemente, eu vou diminuir a minha produtividade. Alguns métodos de controle, é você fazer um tratamento preventivo antes do plantio com formicidas, que não são inseticidas, são alguns fungicidas que as operárias vão levar para dentro da colônia, e esses formicidas têm atividade fúngicas, ou seja, os fungos que as formigas consomem serão mortos, então as formigas vão morrer por fome indireta. Então nós estamos aqui agora com meu pai, E como eu já havia falado das saúvas lá atrás, que são as Attas, a Atta sexdens, o meu pai acabou de encontrar aqui uma espécie diferente de formiga, que são as quenquens. Aí eu perguntei a ele se a Atta, diferentemente das quenquens, elas trabalham de dia. Aí ele vai dar uma resposta pra gente para colaborar com o nosso aprendizado. Fala aí, meu pai. Dependendo da saúva, trabalha de dia, conforme a temperatura do tempo. Se for um tempo mais chuvoso, elas trabalham de dia também, normalmente. Um local que talvez não tem muito inseto para poder atacar elas, que se talvez for perto de casa, que as galinhas têm criação que começa, agora no lugar que elas estão vivendo sozinhas, num lugar que não tem nada para poder atacar elas, trabalham de dia normalmente também. Igual pássaros? É. Entendi. Trabalha de dia normalmente. E o controle aqui vai ser a base daquelas iscas artificial também, Mirex? Mirex, todo ele faz a mesma defeito. Entendi. Então aqui, filma aqui pertinho, por favor. Aqui nós podemos ver as quenquens trabalhando, fazendo o corte das folhas da mandioca, da espécie Manihot suculenta. Aí o que acontece? Os mesmos danos. Diminui a área foliar, diminui significativamente a fotossíntese e com isso a produção final, a produtividade da área será diminuída também. Isso porque, quando se reduz a fotossíntese, reduz a produção de fotossimilados e com isso os tecidos de reserva não vão ser preenchidos devidamente. Métodos de controle, como o senhor Gelson e meu pai já falou, formicidas, que são iscas artificiais, todas preventivas antes do plantio e no decorrer do plantio. Não são inseticidas, são fungicidas. No ato da formiga levar a folha para dentro da colônia, essa folha vai fermentar e produzir fungos. O formicida vai matar esses fungos e a formiga vai morrer de fome. Então esse é o método de controle e esses são alguns danos que as formigas cortadeiras ocasionam na lavoura de mandioca. Um outro método de controle, preventivo, é que antecede o plantio das manivas,
O que acontece para você prevenir, né, a incidência de formigas, tanto saúvas como quenquéns, é recomendado que você faça a retirada de todo o material vegetal provindo de espécies poáceas, ou seja, gramíneas. Então, áreas de cultivo de milho, sorgo ou até mesmo capim, né, pastagem, não são recomendados que você plante a mandioca sem eliminar totalmente os resíduos vegetais. Por que disso? Porque são corpos de carbono, né, com alta relação CN. Aí o que acontece? Na verdade, baixa relação CN, demoram a se degradar. Com isso, as formigas levam esse material para dentro de suas colônias e terão um armazenamento, né, muito rico para a produção de fungos. Então a eliminação desses resíduos vegetais provindos de poácea é interessante para o plantio das mandiocas. Então aqui agora, né, fazendo a colheita de um pé de mandioca, nós conseguimos ver aí, né, uma raiz apodrecida, necrosada, toda desintegrada. O que acontece? O que seria isso? Seria, né, a podridão das raízes, provinda, né, do agente causal Phytophthora e também Pythium, que causa a desintegração de toda a estrutura, né, do tubérculo, diminuindo drasticamente, né, a produtividade. Isso é devido a quê? Solos mal drenados, muita umidade, excesso devido de umidade. Aí fica todo um microclima, né, favorecido para o ataque desse agente, que é um fungo, né? Aqui está o início, né, da colonização do fungo no tubérculo. Aparecem essas pequenas halos amarelados, né, amarelecidos. Com o passar do tempo, né, com excesso de umidade, a mandioca se perde, fica todo colonizado e todo desintegrado, como mostra aqui, ó. Olha só. Não fica aquele tubérculo rígido, né, como comumente a gente conhece, fica todo desintegrado, apodrecido. Isso, com o passar do tempo, fica todo escuro, podre. E maneiras de evitar a incidência desse fungo nas áreas de plantio de mandioca é fazer o plantio, né, em solos bem drenados, que não tenha propriedades argilosas. Por quê? Solos argilosos, eles têm facilidade de alagar facilmente. Saber o histórico da área é interessante, porque se você já fez algum plantio de mandioca e teve esse Pythium e essa Phytophthora, não é recomendado plantar novamente. Plantar manivas provenientes de material sadio, todas essas práticas evitam, né, o aparecimento dessa doença, visto que fazer o controle desse fungo no solo via químico é muito difícil. Então todas as prevenções, né, todos os métodos de controle devem ser feitos preventivamente. Fede, mano. Claro que fede mandioca podre. Aqui nós podemos ver, né? Olha só, fica toda fácil de tirar a casca, toda desintegrada mesmo. As propriedades, né, estruturais e físicas. Nós achamos até uma broca aqui, gente, olha só. 2 broquinhas. Olha só que legal. Bem interessante aqui. Ó, amigo dele, como é que tá, ó. Tudo desintegrado. A gente pode ver aí. A produção perde mesmo. Então tem que fazer controle preventivo aí para não haver percas, né, no mandiocal. Amanhã eu pego para as galinhas. Filma só esse bicho aqui pra ver. Aqui são as broquinhas, né?
que eu não sei se pode chamar de broca, mas são, né, a fase jovem de dípteros. Isso aqui, a fase adulta, são moscas que atacam materiais orgânicos em putrefação. Comumente você vai encontrar isso em todo dejeto que está apodrecido, certo, meu pai? É. Isso aí. O que o senhor tem a falar disso aqui? Isso aí eu tô meio por fora, mas dá em tudo quanto é lugar. Vegeto que tiver apodrecido, inclusive no mamoeiro, os pés depois que corta, e dá muito isso aí, ó. Eu entendi. Então aqui, para evitar, né, o aparecimento dessa larva, é ideal fazer o manejo adequado da Phytophthora, que você consegue evitar. Ele, na verdade, não causa danos e prejuízos na cultura da mandioca diretamente. Ele só vai aparecer caso aconteça uma outra doença, no caso do Fiction e da Phytophthora. Então aqui, né, devido ao ato da colheita, acabamos cortando, né, a pulpa, né, o casulo de um mandarová. O que é um mandarová, Jefferson? Mandarová, né, é a principal praga, basicamente, que ataca os mandiocais, principalmente quando a mandioca se encontra na fase jovem, né, de crescimento. O mandarová é uma lagarta que causa desfolhamento, chegando a ser quase total no mandiocal, causando os mesmos sintomas, né, os mesmos danos que as formigas ocasionam. São danos indiretos pela perca das folhas, né, da área foliar. Consequentemente, vai diminuir a fotossíntese e, por fim, diminuindo também o enchimento do tubérculo. Por quê? Se eu não tenho fotossíntese, eu não vou ter fotossimilados e, consequentemente, o meu tubérculo, minha raiz, ela não vai encher, ela não vai pesar. Então, a minha produtividade vai ser baixa, diminuindo, acarretando prejuízos. Formas de controle. Lagartas comumente são controladas, né, por Bacillus thuringiensis. O mandarová no mandiocal, controlado por um vírus. Após a aplicação desse vírus, você colhe as lagartinhas, todas mortas, que ficam penduradas no próprio caule da mandioca, bate elas no liquidificador e faz uma nova aplicação. Com isso você reduz custos, né, de aquisição de produto, sendo que este é um controle biológico. Encontramos, né, mais uma doença, onde o agente causal é uma bactéria, né, como vocês podem ver aqui. E o nome dessa doença é bacteriose. Como vocês podem ver, existem duas formas de bacteriose. Existe a forma sistêmica, que é essa primeira parte, onde o vegetal contaminado apresenta falhas na germinação, isso ainda quando está no início da lavoura, né? Ocorre murchas das ponteiras ou das folhas novas, em seguida ocorre toda a morte, né? Aí o que acontece? Existe também a forma não sistêmica, que existe a presença de manchas foliares pequenas de formato angular e de aspecto aquoso, que progridem. Professora, foi um erro na fala aí, mas desculpa, progridem, ocupando toda a folha, ocasionando a morte com o passar do tempo. Com isso, as folhas afetadas elas secam, os pecíolos murcham e se soltam. Em um pequeno espaço de tempo, toda a planta ocorre o secamento, né? Pois bem, o manejo cultural é importante a utilização de práticas, né, culturais. A escolha do material vegetal adequado, plantio de material sadio, ou seja, as manivas elas devem estar bem sadias, grossas, com espaçamento de entre nós adequado, plantios feitos em épocas adequadas do ano para o bom desenvolvimento da espécie e limpeza das ferramentas de trabalho, né? Porque você trabalhar com uma ferramenta toda suja
desestruturada, você vai acabar acarretando a disseminação para novas áreas. Principalmente se você trabalhar numa área com alta incidência de bacteriose e passar aí para uma área onde não há ainda incidência de bacteriose. Então, com isso existe a ação sistêmica, né, que ocorre o murchamento de toda a ponteira, e a ação não sistêmica, que ocorre manchas aquosas nas folhas. Então aqui nós encontramos mais uma doença, né? A lavoura do meu pai está contribuindo muito com o meu trabalho. Isso não é bom mesmo. Pois bem, aqui nós encontramos o que, né? A ferrugem da mandioca, né? A Uromyces manihotes. O que acontece? A ferrugem, ela ocasiona, né, o aparecimento de pústulas de coloração alaranjadas e amarronzadas, que podem estar na face abaxial, tanto no pecíolo quanto no caule da planta. Fazendo o quê? Fazendo com que a planta, né, o local atacado fique todo deformado. Olha só, causa deformação, né, do caule, da folha, do pecíolo da planta, como vocês podem ver aqui, ó, todo torto. E o que acontece? Ela vai impedir o circulamento, a circulação, né, de seiva. Vai danificar também a área foliar, vai fazer com que todas as folhas atacadas caiam no chão, como vocês podem ver os sintomas nítidos aí no chão. E acontece o seguinte, para controle, o ideal é você fazer o controle químico com produtos que sejam devidamente registrados, tanto para Uromyces manihotes, como para Manihotes esculenta, que é a mandioca. Por quê, Jefferson? Porque o uso de variedades resistentes ainda não está sendo eficiente para diminuir a incidência do ataque dessa doença. Isso aqui é um fungo. Então, o uso de defensivos químicos é o mais recomendado atualmente para o controle desta enfermidade. Então, para finalizar a nossa apresentação aqui, né, ao sair do plantio, acabei encontrando essa anomalia, achei interessante falar sobre, né? Aqui a gente pode ver o super brotamento, né, da ponteira da mandioca. O que é isso aqui? Isso aqui, vocês podem ver várias gemas saindo de um mesmo ponto. É proveniente, né, de fitoplasma, que atacam as células e ocasionam um desbalanço, né, de auxínio de berilina. E faz com que a planta emita brotações, inúmeras brotações. Aqui vocês podem ver também ao lado aqui, encontrei uma cochonilha, né? Cochonilha. A cochonilha, assim como os pulgões, a mosca branca, são da subordem, né, Sternorhynchra. O que seriam isso? São insetos que têm um intestino modificado. Por que modificado? Porque eles succionam a seiva bruta. A seiva bruta tem altos teores de sacarose. Se essa sacarose permanecer dentro do intestino desses insetos, eles acabam morrendo de osmose reversa. Com isso, ao succionar essa seiva bruta, eles já excrementam ela. Ao excrementar essa substância com altos teores de açúcares, que se chama honeydew, na superfície da folha ou no decorrer do pecíolo, acaba ocasionando, né, o surgimento de um fungo preto chamado fumagina. A fumagina, ela recobre todo o limbo foliar da folha, do pecíolo, diminuindo a eficiência dos cloroplastos, ou seja, assim como as saúvas que perdem área foliar, a fumagina, ela inibe a atividade dos cloroplastos. Com isso, entra naquele mesmo caso. Eu diminuo a ação fotossintética, diminuo a síntese de fotossimilados e, consequentemente, eu vou reduzir a minha produção, né, de raízes. Eu não vou ter um enchimento adequado de raízes. No mais, espero que tenham gostado.
Todo o material, né, falado aqui foi retirado da Embrapa. Caso queiram entrar, pode entrar lá na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Estou grato pela atenção e obrigado.